Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério, dando continuidade aos estudos de Geografia para o concurso público de auxiliar de Promotoria 1, Ministério Público. Vamos ver hoje um pouco sobre comércio, transportes e comunicação que está previsto no edital na parte lá de Geografia. Vamos lá. Comércio. Comércio interno. Quando usamos essa expressão, estamos falando sobre o comércio feito dentro do território nacional. Comércio externo, nesse caso, estamos falando do comércio realizado de forma internacional entre o Brasil e outros países. Balança comercial é basicamente a diferença entre as exportações e as importações. Quando o Brasil consegue exportar mais do que importar, ele vai receber mais riquezas. Para a balança comercial de um país, é mais importante que as exportações superem as importações. Se isso acontece, entra mais dinheiro no país e falamos que ele está em situação de superávit. Pode acontecer também do país importar mais do que exportar. Nesse caso, ele gasta mais dinheiro e entra em situação de déficit. PIB, o Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas produzidas por um país ao longo de um ano. PNB, o Produto Nacional Bruto, é bem parecido, só que nesse caso você considera o dinheiro que entra e sai do país via investimento. Padrão monetário, o padrão monetário mundial é o dólar. Essa moeda é referência para a maioria das transações que se faz atualmente. O capitalismo e o comércio. Existe uma relação muito forte entre o capitalismo e o comércio, uma vez que estamos lidando com transações comerciais. Relembre algumas fases da história do capitalismo. Primeira, capitalismo comercial está associado à fase mercantilista, especialmente das grandes navegações e suas repercussões. Segunda, capitalismo industrial, ele acontece a partir do século XVIII e marca a transição de uma sociedade rural para uma sociedade urbana. Capitalismo financeiro, muitos consideram que começou no século XX e continua até os dias de hoje. A globalização ganha grande destaque e temos uma concentração nas atividades em função do setor financeiro. Questões históricas relacionadas ao comércio no Brasil. Também temos algumas etapas nessa relação entre comércio e capitalismo no Brasil. Primeira fase, colonial. Formada a partir das grandes navegações de Portugal e com a consolidação do Pacto Colonial. Segunda fase, de abertura dos portos. Para muitos, essa fase simboliza o fim do pacto colonial, porque o Brasil deixa de fazer comércio exclusivamente com Portugal e passa a fazer parte de uma rede internacional de comércio. A terceira fase do Império, momento em que o café é o grande produto de exportação do Brasil. Quarta fase da República, caracterizada por alguns surtos industriais que começam no Império, mas se intensificam na República. Quinta fase pós-guerra, é nessa fase que o Brasil se industrializa. De fato, o comércio acaba se tornando multilateral, com diversos acordos. Balança comercial do Brasil. Historicamente, a balança comercial brasileira é superavitária. Isso se deve principalmente pela participação das commodities. O Brasil é um natural abastecedor para outros países. Também temos um histórico de endividamento que se tornou um empecilho durante muito tempo. Em 2010, conseguimos quitar a dívida e o Brasil passou da condição de devedor para a condição de credor. Atualmente falando, de 2015 e 2016, estamos deficitários em nossas transações comerciais. E nesse vídeo aqui, em 2019, continuamos nessa condição. Principais importações brasileiras. Como o Brasil é um país considerado em desenvolvimento, nós ainda dependemos de alguns produtos de fora com alto valor agregado, como peças mais
sofisticadas, máquinas, implementos e etc. Nossas principais importações são, e aí, atenção às importações, olha só: petróleo, automóveis, óleos combustíveis, autopeças, medicamentos, nafta, componentes eletrônicos, hulha, peças de transmissão e recepção, cloreto de potássio, geradores e motores elétricos. Principais exportações brasileiras. Em função da nossa história econômica, o Brasil é um país que consegue exportar commodities. Podemos ser considerados uma das grandes potências do setor agropecuário. Nossas principais exportações são, e aí, muita atenção aqui: minério de ferro, ferro fundido e aço, petróleo, soja e derivados, açúcar, café, frango, derivados da madeira, semi-manufaturados de ferro e aço, automóveis, carne bovina, autopeças, aeroespacial. Principais destinos das exportações. Por fim, os países que mais exportamos é a China, Estados Unidos, União Europeia, Mercosul e outros países do BRICS. Agora, transporte. Geografia do transporte é uma divisão dos estudos da geografia e o seu objetivo está concentrado na sistematização tanto da localização como o desenvolvimento de todas as redes de transporte, aferindo suas consequências, benéficas ou não, nos aspectos econômicos de determinada área estudada. Temos, de acordo com tal disciplina, que toda região possui um determinado conjunto estrutural com o objetivo de proporcionar meios de desenvolvimento econômico e social. Entre tais atividades vamos encontrar a dos transportes, essencial no deslocamento humano, bem como de cargas, matérias-primas e mercadorias, e sob um aspecto mais amplo, um canal que proporciona a dinâmica das relações humanas desde as mais remotas eras. Nem todos os geógrafos reconhecem a importância do estudo das redes de transporte, e quando tal informação é incluída, o foco do autor concentra-se na localização dos pontos terminais, principais áreas de partida e chegada de pessoas e cargas, desprezando-se todo o resto da linha de comunicação. Tal desinteresse ocorre principalmente no campo do transporte marítimo, onde raramente encontramos indicação de uma rota, estando sublinhados apenas os pontos terminais. São caracterizados como meios de transporte, de acordo com a matéria da geografia dos transportes, os seguintes grupos: transporte terrestre. Neste grupo encontramos ainda meios de transporte do tipo ferroviário, transporte terrestre, onde o deslocamento se dá por meio do trem, que se desloca por meio de trilhos, sendo o meio preferencial para o transporte de matérias-primas e de cargas de maior peso em geral. No Brasil, foi importante meio de locomoção de pessoas até meados dos anos 60, quando gradualmente foi dando espaço ao transporte rodoviário. Dali em diante foi tão negligenciado pelo governo que atualmente apenas 2 linhas de transporte ferroviário de passageiros ainda sobrevivem, sendo uma no Pará e outra que passa por Minas Gerais e Espírito Santo. Rodoviário. A outra forma de transporte terrestre alternativa é a ferroviária. É responsável pelo transporte de pessoas e mercadorias em carros, caminhões, ônibus, motos, deslocando-se por ruas, rodovias e estradas. No Brasil, é a forma de transporte predominante em quase todas as áreas do país, com exceção da região norte, onde predomina o transporte fluvial, um dos 2 tipos de transportes aquaviários. Transporte aquaviário. Neste grupo encontramos ainda meios de transporte do tipo marítimo, uma das modalidades do transporte aquaviário que proporciona o deslocamento intercontinental de cargas e passageiros por mares e oceanos, meio indispensável no comércio internacional contemporâneo. Fluvial, a outra modalidade de transporte aquaviário realizada em barcos ou balsas que se movimentam sobre os rios, consiste na única forma de transporte aquaviário que pode ser praticada amplamente por países sem saída para o mar.
é ainda o meio predominante de transporte na região norte do Brasil. Transporte aéreo de todas as formas disponíveis, esta é a mais veloz, realizada por meio de aviões e helicópteros e em menor proporção, balões, planadores e ultraleves. Bastante eficaz no transporte de passageiros, necessita vencer ainda a questão de seu alto custo, que não permite que boa parte da população mundial ainda deixe de utilizá-lo, não sendo também muito adequado para o transporte de cargas pesadas. Transporte dutoviário, esse tipo de transporte realiza-se por meio de tubos, que podem ser gasodutos, tubos de condutores de substâncias gasosas, oleodutos, condutores de substâncias líquidas, ou minerodutos, condutores de substâncias sólidas. Por fim, comunicação. Por muito tempo, a comunicação ocorreu por meio da escrita, por cartas, jornais. Com o início da terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científico-informacional, os meios de comunicação foram revolucionados pelas novas tecnologias que começaram a surgir. No Brasil, ao fim do século XX, mais especificamente na década de 90, a população começou a ter acesso às tecnologias destinadas à comunicação, que já existiam há alguns anos nos países considerados desenvolvidos. Entre essas tecnologias de comunicação, destacaram-se na época invenções que hoje em dia não nos vemos mais sem, como os telefones celulares, os computadores e a internet. Esses produtos demoraram certo tempo para chegar ao Brasil, pois não haviam ainda indústrias de tecnologia de ponta no país e nem suporte para esse tipo de dispositivo que surgiam na época. Por conta da popularização desses meios de comunicação, o Brasil passou a importar esses produtos. E iniciou-se todo o processo de criação de operadoras telefônicas e de internet promovido pelo governo em conjunto com empresas privadas. Meios de comunicação no Brasil. No momento de chegada dessas tecnologias ao país, o governo brasileiro ainda possuía a Telebrás. Essa empresa estatal era responsável pela difusão e funcionamento dos meios de telecomunicação. Porém, ainda na década de 90, todo o serviço foi privatizado. Todo esse processo abriu as portas para a implementação dos novos meios de comunicação no Brasil, permitindo que essas tecnologias se desenvolvessem de uma forma tão rápida. Dessa maneira, desde a década de 90 até a atualidade, a quantidade de novos modelos de telefones celulares e computadores é gigantesca. Certamente, nem toda a população mundial possui acesso às tecnologias de comunicação e informação. Porém, segundo os dados de 2016, aproximadamente 3 bilhões de pessoas possuíam acesso à internet. E esse número totaliza aproximadamente 49,5% da população mundial. A China é o país com mais pessoas conectadas à rede global. No Brasil, no ano de 2018, segundo o IBGE, 116 milhões de pessoas estavam conectadas à internet, totalizando 64,7% de toda a população. Atualmente, as telecomunicações são cada vez mais fundamentais para o funcionamento econômico do país. Elas são responsáveis pela interligação entre as áreas do país e também com os demais países. No nosso país, a distribuição territorial das redes de comunicação ainda é desigual, sendo a porção litoral a região com maior concentração de redes de transmissão para o restante do território. As pesquisas nos mostram que os meios de comunicação são um parâmetro para analisarmos a desigualdade social do país, pois em determinadas regiões o número de pessoas que possuem acesso aos meios de comunicação no Brasil é maior quando comparado a regiões mais desfavorecidas economicamente. É isto, espero que tenha gostado. Em breve vamos continuar com geografia. Pretendo terminar isso antes da prova, vamos ver. Eu acho que vai dar tempo sim. Gostaria de fazer aqui um pedido, uma contribuição na vaquinha. Tem as contas bancárias aqui, tem o link da vaquinha do abacaxi. Reta final, semana que vem eu paro de perturbar e pedir dinheiro a vocês, tá certo?
É isso, até a próxima. Valeu!